compliance tributário na aula de hoje. O que é? Por que ele existe e como funciona? Você sabe que nós vivemos num país com uma alta carga tributária, mas essa nem é a principal. É uma das dores do nosso país, mas entre elas nós temos a ineficiência na execução das políticas públicas, nós temos um índice alto de corrupção, nós temos uma ineficiência na arrecadação tributária, nós temos uma legislação complexa. E todos esses fatores corroboram para que o nosso ambiente não seja o mais propício ao empreendedorismo. Por isso que eu digo, o empreendedor brasileiro, cara, merece tapete vermelho, branco, amarelo, cor-de-rosa, porque aqui é o seguinte, além dos desafios... Tirar esse, senão não vai. Além dos desafios do próprio negócio, nós temos ainda a questão do ambiente que não corrobora. Então é muito difícil empreender no Brasil. Por isso que eu digo que o empreendedor, o empresário brasileiro, ele é um dos mais habilidosos do mundo e isso é indiscutível. Além de você ter a concorrência, os desafios do seu próprio negócio, o ambiente, o governo, nada corrobora. Mas vamos lá. Onde há desafios, há oportunidades também. A forma como você vê o copo. E quando eu falo de compliance tributário, essa palavra é bonita, né? Poxa, compliance tributário, nada mais é do que conformidade. Compliance, e não é no tributário, em tudo que você ouvir falar é sobre conformidade. Compliance trabalhista, compliance empresarial, é conformidade. Eu estou em conformidade com as normas, então é praticamente uma auditoria, mas com viés um pouco diferente, entendeu? Então... não apenas da necessidade, mas também de querer fazer as coisas certas, da maneira certa. Estamos num país que possui uma legislação muito complexa, sofisticada e confusa, muitas vezes. Isso você já viu nas outras aulas. Agora eu quero falar sobre a questão que corrobora com a tese do compliance. Por que eu tenho que fazer um compliance? Por conta disso aqui. Por quê? Vamos lá. Isso aqui é do site da Receita Federal, tá, pessoal? Olha só, o próprio API, que está à frente da reforma tributária, disse, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? O próprio API disse aqui a respeito, né, da reforma tributária, falando sobre a simplificação, mas ele faz uma crítica muito dura. Ele fala, olha, o custo de conformidade do sistema atual é um peso morto para a sociedade. O que o Bernard API aqui ele está falando? Ele está falando o seguinte: custo de conformidade é quanto custa para minha empresa estar em conformidade, para que ela esteja entregando todas as obrigações acessórias, prestando todas as informações perante ao fisco, apurando e recolhendo o imposto de maneira correta. Então, esse é o ponto. E isso custa caro. E não custa caro apenas para as empresas, que eu já vou falar sobre isso. Custa caro também para o país. A API, aqui nessa matéria, ele fala que essa complexidade, essa ineficiência, ela tem um custo para o nosso país. E esse custo está refletindo no PIB, no Produto Interno Bruto. Ou seja, segundo o estudo, projeta que a partir da implementação da reforma, poderá ter um crescimento entre 10 a 20 pontos percentuais num horizonte de 15 anos. Ele estima que esse desvirtuamento custa em média de 4 a 5 pontos percentuais menor do que o país poderia crescer. Está subestimado? Não está? Não é apenas isso. Então tem outras questões envolvidas, por exemplo, agora nós falamos da questão fiscal do país e isso segura o crescimento em alguns pontos, então eu não quero entrar na matéria política, mas dizendo que isso custa caro para a sociedade. Ele mesmo disse, eu concordo, é um peso morto. Porque na medida que eu deixo de crescer o país, todo mundo perde. Mas além disso, nós temos o seguinte, essa matéria aqui do Sintaf, que é o Sindicato Fazendário do Ceará, tem uma informação importante e eu estimo que ela deve estar muito dentro, que é o seguinte, uma citação aqui, é um pouco antiga, mas eu vejo que isso não mudou tanto, que o custo de conformidade custa para as empresas estar de acordo com a legislação tributária, de acordo com o porte da empresa. Para as empresas que faturam até 100 milhões, o custo é 1,66 sobre o faturamento. Pessoal, vamos lá. Para as empresas que faturam, estava dando uma aula sobre análise tributária. Para as empresas, vamos fazer essa conta aqui.
Para as empresas que faturam até 100 milhões, então vamos pegar uma média aí, 70 milhões ano, nós devemos estar falando. R$ 70 milhões ano, estou falando aqui de 1,66%. 0,66%. Estou falando de 1.162.000. Para as entidades que faturam até 15 milhões, vamos fazer essa conta aqui com 10, tá? Vamos fazer essa conta aqui com 10 milhões. Na média, né? Entre 5 a 15. Entre 5 a 15, vamos fazer 10 milhões. Mais um. Quanto custa? 0,14. 0,14. Para as empresas, as micro e pequenas empresas, 5,82. Vamos pensar que uma empresa aí que fatura 2,5 milhões entre limite de 5.200 no Simples Nacional, 4.800. Vamos colocar aqui 3,5 milhões. 5,82%. Nós estamos falando para uma empresa que fatura 3.500.000 por ano. 203 mil é muita coisa. Se você dividir isso por uma média de 5 mil reais, vamos colocar, que é um salário, estou falando de 40 colaboradores. Não, vamos pegar aqui que isso daqui é por ano, né? Então vamos dividir isso daqui por uma média de 5 mil, dá 40, divide por 12. Divide por 5 mil isso aqui. 5 mil dá 40. 40, vamos colocar 10 pessoas aí a mais numa empresa que fatura 3.500 milhões é muita coisa. Então, o que eu quero dizer aqui? Desse percentual que custa caro para a sociedade, custa caro para as empresas e o país sofre com relação a isso. E qual que é a ferramenta que as empresas possuem para mitigar esses riscos de serem penalizadas? Porque a conformidade é para você não ser punido. Então, eu estou falando aqui que no Brasil custa caro você manter o compliance. Custa caro para as empresas, custa caro para o país. Mas custa mais caro se você não fizer. Dados. Me tragam dados. Isso aqui é um FENACON, que é a federação aqui dos sindicatos auditores e assim sucessivamente, diz que o contencioso tributário, as disputas envolvendo matéria tributária no país, é de 5,44 trilhões, cerca de 75% do PIB, eu estou falando de 2020. Do total, 4,01 trilhões estão envolvidos em disputas federais, estaduais e municipais. Ok? Vamos lá. O que eu estou dizendo? E tem aqui um estudo do INSPER. Eu tenho um estudo do INSPER, aqui da faculdade INSPER, que reforça em 2020, 5,6 trilhões, 74,8 do PIB. Ok? Depois tem até um estudo aqui dizendo aqui sobre evolução do PIB. Estudo bem legal que você pode. Aqui é onde que está o contencioso em 2020, tá? Dentro do 74,8, 52 é a União, 16 são estados, aqui capitais, municípios e assim sucessivamente. Tem bastante coisa aqui interessante que fala sobre o contencioso, que são disputas. Então as empresas investem em compliance, e o compliance tributário é checagem, averiguação, validação de que tudo que a empresa está fazendo está de acordo com as exigências legais e ela está atendendo. Então eu tenho lá a apuração dos tributos federais. Eu estou apurando da forma correta? Eu estou enviando as declarações que são exigidas? Se eu estou enviando as declarações que são exigidas, eu estou preenchendo todos os campos que são necessários? Estou enviando as declarações que são exigidas, preenchendo os campos necessários? Será que esse preenchimento está correto? E assim sucessivamente. Então, o compliance tributário é o investimento que você tem, que a empresa tem, para validação de que tudo que ela está fazendo está em conformidade e ela não está sujeita, nossa, ouso dizer, hein? Matéria tributária no país, a uma penalidade, a uma penalização, perdão, que isso pode colocar em risco o negócio, afinal as multas em matéria tributária elas são altíssimas. Nós temos multas pelo recolhimento de forma indevida, a menor, nós temos penalidade por entrega de obrigação acessória em desconformidade, nós temos vários tipos de penalidade, inclusive a responsabilização penal do administrador e do sócio, dos sócios. Então, isso aqui é muito sério.
é muito evidente para um perfil de empresa, claro. Nem todas as empresas têm como arcar com o investimento no compliance, mas você, enquanto profissional, estudar. E, Marcos, como eu faço compliance tributário? Esquece isso, você não vai achar. O compliance é o que? Você conhecer. Então eu vou estudar sobre os principais tributos: ICMS, ISS, PIS/COFINS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social. Esses são os principais. Contribuição previdenciária patronal, folha. Esses são os principais. Mas é muita coisa. Não acho que são 6 ou 7, que são poucos, porque todos têm uma complexidade muito grande envolvida. Tem muitas pessoas que são especialistas em um. E agora fazendo o link com a transição da reforma tributária. Aqui vai surgir muita necessidade de compliance. Eu estou em conformidade com a transição, com a mudança do ICMS e ISS para o IBS, da PIS, o PIS e COFINS, nós falamos, mais IPI para a CBS, mudanças que estão por vir do imposto de renda. Então, tudo isso exige um conhecimento que aí você, com um conhecimento avançado, vai trabalhar no compliance, fazer um papel de trabalho e validar tudo que a empresa precisa cumprir durante o seu período, mês, ano, e garantir e assegurar que a segurança reina. Nossa, isso é o que qualquer diretor quer ouvir, a segurança. Nosso país, a insegurança, ela reina, principalmente em matéria tributária. Então, por isso que é tão valioso, por isso que é tão importante, porque como você chega numa reunião tendo contabilidade, consultoria, auditoria, advogados, pareceres, e explica que levou uma multa aí que reflete 2, 3, 4 meses de faturamento. E nem entrei no mérito de lucro. Não tem como. Não segura. Então, as empresas com porte maior precisam fazer essa validação, essa conformidade, para que elas não sejam surpreendidas. E aqui eu estou falando só das multas, mas e os pagamentos indevidos a maior, que é dinheiro perdido? Sim, foi nesse caminho que a Save cresceu. As apurações são complexas, muitas oportunidades todos os dias e as empresas não conseguem acompanhar. Então isso também é um compliance, em conformidade, porque pagar a menos é terrível. Porque você vai ter um risco mais adiante que essa multa ela vira 3. Esse valor que você não pagou vira 3. Mas pagar também devidamente a maior é terrível, porque é o dinheiro que você poderia estar investindo no negócio. Claro que dentro dos últimos 5 anos, graças a Deus, por um dispositivo legal previsto no Código Tributário Nacional, artigo 165, combinado com o 168 da Lei 5.172, lá de 66, permite, dentro dos últimos 5 anos, desde que essa tese esteja validada, consolidada, desde que você tenha essa segurança de fazer a recuperação tributária, desde que isso esteja pacificado, reconhecido pela Receita Federal. Caso não esteja, aí você vai ajuizar uma ação, aguardar o trânsito de julgado, mas nada muda durante aquele período. Então, esse é o caminho do compliance, esse é um caminho que todas as empresas vão buscar, principalmente agora na migração, mas também, por exemplo, tanto na segurança quanto na oportunidade, tem um caminho infinito e um oceano azul para você trabalhar, sem contar que poucos profissionais conhecem. Eu ensino você. Durante a nossa formação, estrategista tributário, se você não é aluno, se inscreva, mande um direct lá no meu canal que eu te preparo para atuar nessas duas pontas. E é o mercado que transformou minha vida e como legado e propósito eu levo para as outras pessoas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Sempre avalia, nunca saia sem avaliar, deixa o like ou dislike. Então eu sempre peço para avaliar a aula. Se inscreva no canal, compartilhe. Terça-feira às 9 horas nós sempre temos a nossa aula ao vivo no Papo Estrategista, horário de Brasília. Até a próxima. Tchau, tchau.